Falando de mediunidade. E quando você fala, Zé, eu sou autodidata, a gente sabe que esse autodidata, né, é aprendizado de várias reencarnações, e a gente poderia até pensar em até mudar, né, para nós espíritas, quando fala autodidata, falar autovidática. Autovidática, né? Gostei do termo, Delcio, é verdade, é verdade. Não, nós temos consciência de que os conhecimentos que nós tivemos, e o senhor Clóvis Nunes nos intitulou agora, quando estávamos lá no Inato, né? Ele disse que a nossa mediunidade se trata de uma mediunidade científica. O Dr. Hernando Guimarães Andrade nos confessou, nos quase 20 dias que estávamos escrevendo Nosfera, de cada um de nós, a energia de cada um de nós, ele nos confessou de que se eu tivesse estudado no método convencional ia nos atrapalhar muito, porque como eu sou um espírito muito curioso, muito séptico, eu ia querer estudar com muita profundidade, eu gosto de estudar as coisas com muita profundidade, tanto que a doutrina espírita, eu sempre estudei com muita profundidade o livro dos Espíritos, né, a Gênese, sempre querendo entender aqueles livros que as pessoas geralmente não pegam no Espiritismo, eu gosto de estudá-los, né? Então foi necessário que eu também não tivesse conhecimento dessas pessoas. Quando estávamos escrevendo o Nosfera, a energia de cada um de nós, isso eu acho também é muito importante falar, porque não se trata de uma xenoglacia também, mas só que clara e audiente, né? Estávamos escrevendo, paramos um pouco, não conseguimos desenvolver aquele assunto, então a gente dá uma paradinha, esticar e tal. Quando eu estou me esticando ali, por conta da coluna, eu escrevo de lápis, no papel, então para depois alguém digitar, que é a Kátia Frey, né, de confiança para digitar. Me chega uma pessoa falando inglês, aí eu disse assim, eu pedi desculpa, eu digo, olha, o inglês eu não manjo muito bem. Aí eu brinquei, isso foi em alemão, né? Aí ele disse, speak German, eu disse, se for alemão a gente vai. E aí ele começou a falar em alemão, né? My Name é Nikola Tesla. Aí eu não conhecia. Aí falou para mim que se eu poderia mudar ali o conceito do que eu estava indo no FCU, no éter, para intitular-se a energia escalar. Mas eu fiquei desconfiado, aí veio aquela desconfiança. E quem está junto dele para driblar essa minha desconfiança, esse obstáculo, né? O Dr. Hernando Guimarães Andrade, que disse, sorrindo de um jeito muito mineiro, paulista, muito agradável, uma energia muito calmante o Dr. Hernando tem, sabe? Que a gente já identifica quando ele chega próximo de nós. E ele disse, meu filho, é o Tesla, você não reconhece? Eu digo, Dr. Hernani, não. Esse homem aí foi o homem que, né, trouxe também a eletricidade para o mundo. E aproveitando, o Nikola Tesla nos falou de que quando a dimensão espiritual os enviou, que vem de uma mesma dimensão, eles de uma mesma cidade, de uma esfera maior no mundo espiritual, foram 5 pessoas. E disse que um dia ele vai escrever um livro, assim que der, contando a história dessas 5 pessoas, que foram ele, o Thomas Edison, ele falou de um nome Westinghouse, falou de mais 2 nomes que me fugiu do pensamento. Ele disse que quando for na hora apropriada vai me falar esses 2 nomes. E que todos tinham o quê? Plano A, plano B e plano C. Então, mais um fenômeno, né? O fenômeno não, mais uma questão natural da xenoglacia que aconteceu numa clara audiência, né? Junto com esse Nikola Tesla e com o Dr. Hernando Guimarães Andrade, há poucos dias antes agora de lançar o livro, né? Eu acho que isso foi muito importante. Eu agradeço muito, não escondo o fato de ser um livro nosso, de minha autoria, mas com muitas inspirações, com diálogos com o Dr. Hernando Guimarães Andrade, em alguns capítulos, né? Ele chega a citar o MOB e me fala que vai citar muito pouco por causa do que ele escreveu, e ele tem uma outra visão lá, e que as bases energéticas, ele diz que estariam dentro do MOB, do modelador, né? Do modelador biológico, né? Modelador é MOB, né? Modelador MOB acho que é modelador biológico. Né? Zé, e essa energia escalar, ela está também lá nesse seu livro Nosfera? Sim, então, nós estávamos no caminho do éter, né, da energia do FCU, que é o fluido cósmico universal. Quando nós estávamos não nos entendendo nesse capítulo, porque eu fui escrever ele nós temos um sítiozinho, né, pequeno lá no mato, e eu vou para lá para poder, quando eu vou escrever uma coisa minha,
Quando escrevo dos espíritos, é no centro espírita, na presença sempre de 7, 8 pessoas como testemunha, recolhem a psicografia. Os Cidades Espirituais mesmo, foi recolhida a psicografia. Eles não... Eu fui a Portugal, quando eu voltei, o espírito Luiz Felipe pegou daquele ponto, e faziam 2 meses que eu não psicografava mais ele. A Cátia ficou, até chorou de emoção. Então, quando nós estávamos escrevendo, e estávamos perdidos, o que eu vou fazer, o fluido cósmico universal e tal. Foi quando aí houve essa intervenção do Nikola Tesla, do Dr. Hernando Guimarães Andrade, trazendo que nós usássemos a energia escalar, que está envolvida e que nós, como espíritos encarnados, através também do nosso chakra, né, que é o chakra que nós temos, que é o vórtice das 1000 pétalas, né, o coronário, e dessa transição planetária, nós temos estamos embebidos em muitas energias. Mas muitas pessoas estão com seus chakras fechados por causa das suas formas de pensamentos, né? E tem um capítulo no Nosfera que nós tratamos das energias discordantes. São os antagonismos energéticos em nossos lares, nas empresas, nas trocas de energias. Segundo a espiritualidade boa e amiga, Nelson e Rosana, tem nos dito que um grande mal do século, dessa virada, dessa coisa toda, são os males energéticos. O Espírito Dr. Hernando nos falou que, olha a riqueza das bênçãos divinas. Por quê? As pessoas que não são espíritas, não são bandistas, não são da apometria, não são de nenhuma dessas doutrinas ou seitas, né? E como é que elas fariam? Não vou para a medicina chinesa. O reiki, uma forma de conter, de reharmonizar, de melhorar as condições energéticas de cada um de nós.